lá, elementos pré e pós-textuais, tá? O que é isso, né? Dentro de um trabalho de conclusão de curso ou dentro de um projeto de trabalho de conclusão de curso. Então, vocês sabem que os trabalhos acadêmicos, em geral, tanto TCC, né, quanto dissertação de mestrado, quanto tese de doutorado, tem uma sequência básica e tem partes básicas, né, que a gente chama de elementos do trabalho, seja qual o tipo de trabalho acadêmico for, né. Esses elementos, eles são divididos, pessoal, em 3 partes, né? Então, os trabalhos acadêmicos, em geral, eles são divididos em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de elementos pré-textuais, tá? Que são todas aquelas informações que vêm antes do teu texto propriamente iniciar, né? Então, são todas as partes antes do desenvolvimento, da parte do desenvolvimento do trabalho, né? O desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos geralmente começa com a introdução. O primeiro item é a introdução, né? Então, tudo que vem antes dessa primeira página da introdução, nós consideramos como elementos pré-textuais, certo? Aí, nessa parte central do desenvolvimento, a parte textual mesmo, que eu falei que começa pela introdução, então nós chamamos de texto, simplesmente, ou de parte do desenvolvimento do trabalho, né? Nesse texto ou desenvolvimento do trabalho, vai entrar o quê? A introdução, material e métodos, os objetivos, que normalmente vem junto com a introdução, os resultados, a discussão e a conclusão, né? Em geral, é isso que entra. Aí, depois dessa parte central que nós chamamos de texto ou desenvolvimento, né? Que tem todas essas subpartes que eu citei, vem o que nós chamamos de elementos pós-textuais, né? Que vem depois, após o texto, após o desenvolvimento. Que, na verdade, são todas as partes finais do trabalho, incluindo as referências, né? Então, elementos pós-textuais aqui entra as referências, glossário, né, se for necessário, apêndices, anexos e alguns índices. Tudo isso, se for necessário. Então, tudo isso são os elementos pós-textuais, fazem parte dos elementos pós-textuais. E existe uma forma específica e uma sequência específica, né, para a gente colocar, então, todas essas partes, sejam elementos pré-textuais ou elementos pós-textuais, compondo o trabalho, no trabalho. Isso tudo que eu vou mostrar para vocês, né, e como que é essa sequência, qual parte vem primeiro, qual parte vem depois, e como que isso deve ser colocado, é seguindo as normas da ABNT, tá, pessoal? Que são as normas que nós estamos seguindo, que a UTF está seguindo para os trabalhos acadêmicos, certo? Se você pegar uma outra norma mundial, ou uma norma de outra universidade, por exemplo, que não siga a ABNT, tudo isso pode ser diferente, né? Essas sequências desses elementos pode ser diferente. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje, obviamente, é o que se espera de um trabalho que siga as normas da ABNT. Então, essa composição desses elementos pré-textuais e pós-textuais, que eu também vou mostrar hoje para vocês, é tudo de acordo com as normas vigentes da ABNT, ok? Bom, vamos começar aqui, então, pelos elementos pré-textuais, aqueles que vêm antes do texto, né? Então, como eu já falei, eles antecedem o desenvolvimento, o texto, e eles vão apresentar informações que auxiliam na identificação do documento, né? Então, é como se fosse uma apresentação, uma identificação do trabalho de vocês ou do projeto de vocês, tá? Bom, antes de eu falar especificamente das partes, né, que compõem os elementos pré-textuais, eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, para que vocês já tenham noção de quais são as dimensões, tanto das folhas que vocês vão utilizar, quanto dos tipos de letra, né?
E isso aqui vocês vão seguir no trabalho todo, tá? Coloquei antes já, porque é uma regra do começo ao fim do trabalho. Então, quando vocês já começaram a escrever os projetos de vocês, mas quem ainda não organizou, não formatou, né, conforme essas regrinhas aqui, já pode ir fazendo, porque daí você já vai seguindo uma sequência, todas as páginas já vão ficando padronizadas como deve ser, né? Então, aqui as margens, pessoal, né? Se atentem, porque margem esquerda, margem superior, né? Tem que ter 3 centímetros, a margem inferior e direita, 2 centímetros, tá? Então, essas margens aqui devem ser desta forma. O tipo de folha que vocês vão formatar lá no Word é folha A4, né? Tipo de papel de folha A4, isso eu acho que a maioria já está fazendo assim. E qual o tipo de fonte que vocês podem utilizar, né? Que vocês devem utilizar. Aqui tem 2 opções de fonte, mas são só essas 2. Ou você vai usar a fonte Arial simples, ou você vai usar a fonte Times New Roman, tá? Então, ou uma ou outra. Qualquer outra diferente já não é permitido de acordo com as normas. Para o texto em si, você vai utilizar sempre o tamanho 12 da fonte, né? Seja Times New Roman ou seja Arial, é sempre tamanho 12. E quando você tiver, por exemplo, legendas, notas, citações de mais de 3 linhas, que são aquelas citações que vão no meio do texto separado, né? Hifenizado, inclusive, que são as citações diretas que você simplesmente reescreve toda a frase do autor, aquelas que eu falei para vocês que é importante evitar usar muito, né? Para essas citações e para as notas e para as legendas que vão abaixo das figuras, dos mapas, por exemplo, aí o tamanho de fonte é menor, tá? É tamanho 10. E dentro das tabelas também, tamanho de fonte, tamanho 10. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, em geral, em todo o resto do texto, do que for texto, seja título ou não, é tamanho 12, ok? Bom, o que foi que travou aqui? Agora já foi demais. Voltando. E agora sim, nós começamos com as partes dos elementos pré-textuais, né? Então, o primeiro elemento pré-textual que vocês vão incluir é a capa do trabalho, tá? Que vai o quê? Revestir o teu trabalho, né? E que vai conter as informações de identificação desse trabalho. Então, seja projeto ou seja TCC, a capa, ela é obrigatória, né? É obrigatória. E os tamanhos de letras aqui na capa vão variar também um pouquinho em relação àquele 10 e 12 que eu falei para vocês na página anterior, certo? Varia onde? No título. O título principal, aqui, você usa tamanho de fonte 14. E o resto, né, todo o resto do texto que vai aqui na capa é 12, certo? Então, aqui é o único momento. O título, na verdade, é o único ponto que a letra é um pouquinho maior. Mas o que vai numa capa, né? O que você vai colocar na capa? Você vai colocar o nome da instituição, então, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o nome do curso de Ciências Biológicas, tracinho licenciatura, o teu nome, logo abaixo, que é o nome do autor, né? O título, e se tiver subtítulo, vai ser separado por 2 pontinhos. Esse título, ele precisa estar em negrito e em caixa alta. Todos esses detalhes depois é só vocês consultarem aqui, vocês vão arrumando, né? E aí, logo abaixo do título vem trabalho de conclusão de curso, que é o caso de vocês. Ou que vai ser no próximo semestre, né? Quando vocês entregarem de fato o TCC. Mas agora, para o projeto, o que vocês vão escrever aqui? Projeto de trabalho de conclusão de curso. Porque, né, vocês estão entregando o projeto, na verdade. Embaixo, a cidade, 2 vizinhos, e o ano de entrega, tá? Isso é a capa. Tem essas informações e você precisa colocar uma capa, é obrigatório, né? A segunda folha, o segundo elemento pré-textual, pessoal, é a chamada folha de rosto. O
que também é obrigatório, né? Então, tem que colocar. A folha de rosto, ela é muito parecida com a capa, vocês vão ver que é bem parecida, mas tem duas coisas que vão mudar, né? Você vai colocar o nome completo e por extenso do autor em cima, né? Então, aqui você já vai tirar aquela parte inicial ali que tinha o TFPR e o curso, você vai simplesmente colocar o seu nome, puxado mais para cima. Depois vem o título, como você colocou na capa. E aqui, depois desse título em português, né? Agora é uma novidade isso, tá? Agora a biblioteca está exigindo, a biblioteca da UTF aqui, está exigindo que se coloque um título traduzido, certo? Isso é uma coisa que a ABNT não pede, mas é algo que a UTF, que a biblioteca da UTF passou a pedir a partir deste ano, a partir de 2021. Por quê? Para poder indexar os trabalhos, né, em maior número possível de bases de dados, para que os trabalhos fiquem visíveis para a maior parte das pessoas, né? E como que eles vão conseguir isso? Pedindo que o aluno coloque um título em inglês ou numa outra língua. Essa outra língua pode ser inglês ou pode ser espanhol, tá? Mas, em geral, é melhor colocar em inglês, porque o inglês é mais lido mundialmente falando, né, em termos de ciência. Então, o que você vai fazer? Você vai traduzir o teu título para o inglês, do português para o inglês, e aí vai colar ele aqui, tá? Vai colocar aqui logo abaixo do título em português um título traduzido para o inglês, da mesma forma que você colocou aqui em cima para o português, tá? Título em português. E abaixo desse título traduzido, você vai trazer o objetivo do seu trabalho, aquela velha caixinha de texto, né, que precisa ser identada aqui, fenizada também, e que vai identificar o seu trabalho. Trabalho de conclusão de curso, nome do orientador, logo abaixo, nome do co-orientador, se houver, né? Sempre nome completo e por extenso. E é sempre bom você colocar a titulação do professor também, né? Mestre, doutor, o que seja, para indicar essa titulação. E depois cidade e ano de entrega, como você fez para a capa, tá? Se atentem que aqui, ó, nesse corpinho onde vai a informação do objetivo do seu trabalho, o espaçamento entre as linhas é simples, não é espaçamento de 1,5, tá, pessoal? Por quê? Porque é padrão que seja assim, né? Uma norma da UTF também para não ocupar tanto da folha de rosto, tanto espaço da folha de rosto, ok? Então, aqui, ó, capa, folha de rosto são obrigatórios. Vocês têm que colocar no trabalho de vocês. No próximo semestre, quando vocês estiverem com o TCC 2, depois dessa folha de rosto, vocês vão incluir a chamada folha de aprovação, que é um documento que os membros da banca de vocês vão assinar, né, lá no dia da defesa. Eu também vou assinar e o coordenador do curso também assina. E é um documento que vai, né, junto com o trabalho de vocês para a biblioteca, atestando que vocês defenderam no TCC, que ele foi aprovado. Por isso que é chamado de folha de aprovação. E essa folha de aprovação, então, vai depois dessa folha de rosto, e também é obrigatória. Agora, para o projeto de TCC1, não tem essa folha de aprovação, tá? Ela só existe no TCC2. E aí, pessoal, aqui, na sequência, após a folha de aprovação, né, no caso do TCC2, ou a folha de rosto, vem aqueles outros elementos pré-textuais, tá? Então, eu vou começar a explicar para vocês aqui esse elemento que a gente chama de errata, que é um elemento, uma folha que a gente inclui somente se for necessário e se quiser, tá? O que tem na errata? O próprio nome já diz, né? Tem a ver com o erro, errata. Então, é uma folha que vai conter correções do texto original. Então, para o seguinte caso, eu vou defender tal dia, 10 dias antes da defesa, eu mandei a minha versão para a banca. Versão do meu TCC, do meu projeto para a banca, tá? Mandei.
Aí, 1 ou 2 dias depois, eu estudando lá o TCC, vendo tal, preparando a apresentação, eu vi que eu deixei um erro, que é um erro grave, de repente, né? E que ficou e que eu não percebi. E eu não quero que me chamem a atenção por um erro desse, né? Afinal, é um erro muito grotesco, digamos assim, que não poderia ter acontecido, né? Então, se tiver essa gravidade, você pode fazer uma errata e enviar para a banca essa errata, tá? O que vai ser essa errata? É uma folha que você vai incluir, uma folha que geralmente fica solta, né? Você manda solta para a banca, por exemplo, e a banca depois inclui essa folha após a folha de rosto ou após a folha de aprovação, no caso do TCC2, né? E é uma folha, então, chamada de errata e que você vai realizar as correções, tá? Só que de uma forma sistematizada. Por quê? Porque você vai indicar a página onde está o erro, você vai indicar a linha onde está aquele erro, você vai indicar a frase que contém o erro e vai inserir também a frase corrigida, né? Então, como está colocado aqui, por exemplo, ó, você vai fazer exatamente isso. Cria uma tabela, elimina as linhas dessa tabela e escreve página, digamos página 35, lá na página 35, na linha 32, onde se lê sonhos da coletividade, elas encerram as demandas utópicas daqueles que tal, né? Isso aqui tem um erro, essa frase nessa linha 32 tem um erro, né? Como que é a correção desse erro? Então, onde se lê isso, deve ser lido isso aqui. Então, aí na coluna do leia-se, você coloca a frase corrigida. Sonhos da coletividade, elas encerram as demandas utópicas daquelas que, né? Então, foi um erro simples, na verdade, um erro de concordância de gênero, aqui, aquelas, elas, e aqui ficou aqueles, elas, né? Então, nem era um erro tão grave assim, mas a pessoa quis corrigir. Pode também, certo? E aí você corrige, então, onde se lê tal, leia-se tal, mas é importante que seja bem indicado, né? Onde está o erro e como que é a correção, como deveria ser. Você pode fazer para um erro só que você tem encontrado, né? Ou, se você encontrou mais erros, você pode ir listando esses erros, as páginas, as linhas e identificando o erro, mostrando ele e depois fazendo as devidas correções na outra coluna do leia-se, tá? Então, isso é uma errata. Quando, por exemplo, os trabalhos de TCC vão para a defesa e o aluno não precisa, né, corrigir muita coisa e ele quer mandar aquela cópia original que ele mandou para a banca, para a biblioteca e tudo mais, essas erratas vão junto. Ou se não, por exemplo, depois que você defendeu, depois que você mandou o teu trabalho para a biblioteca, você achou um erro, você quer corrigir isso. Você também pode fazer uma errata e aí mandar para a biblioteca. Pedir que a bibliotecária inclua para você, ou você mesmo, se for em papel, vai lá e inclui, tá? Nas cópias depositadas. Hoje em dia a gente não deposita mais cópia em papel na biblioteca, é tudo PDF digitalizado. Então você vai precisar, se for necessário, você precisa mandar para a bibliotecária o arquivo da errata e aí ela vai fazer a inclusão, tá? É possível. A errata existe para isso, certo? Então, ou você manda uma errata antes da defesa e depois corrige, e aí na versão final não tem mais a errata, ou se você já entregou o trabalho na biblioteca e percebeu que tem erro e quer corrigir isso, aí você pode mandar uma errata que vai ser permanente no seu trabalho, tá? Então, vai ficar visível para sempre, digamos assim. Mas a errata serve para isso. Em geral, os alunos não fazem, tá? Mas tem essa possibilidade. Aqui a folha de aprovação que eu tinha comentado com vocês, tá? Ficou aqui depois da errata, e eu disse para vocês que ela é, na verdade, depois da folha de rosto, justamente por isso que eu acabei de falar, porque quase sempre os alunos não colocam errata nos trabalhos, né? Então, a folha de aprovação, que deveria vir depois de uma errata, ela vem sempre depois de uma folha de rosto. Agora, se o teu trabalho tiver errata, daí a folha de aprovação,
né, vem depois da errata, tá? Não sei se ficou claro. Pessoal, aí na sequência, ó, vem todas aquelas partes mais floridas do trabalho, digamos assim, né? E que é muito importante, assim, que não são obrigatórias, são opcionais, mas que, poxa, o aluno teve tanto trabalho, né? Se dedicou, às vezes até sofreu para fazer aquele TCC, passou por momentos difíceis, algo assim. Então, é importante você expressar esse lado menos científico, digamos assim, mais sentimental, né, do seu trabalho. A gente não é só ciência, né? A gente também tem a parte emocional junto. Não é só acadêmica. Então, é bonito, é legal que os alunos coloquem, mas não é obrigatório, tá? Que elementos pré-textuais que são esses, então, que eu estou me referindo? São a dedicatória, né, que é um oferecimento do trabalho, tá? Essa dedicatória, então, ela também vem depois da folha de aprovação, depois da errata, e depois da errata, depois da folha de aprovação, né, e sempre depois da folha de rosto. Então, se não tiver errata, se não tiver folha de aprovação, como no caso do projeto de vocês, agora, essa dedicatória ela já vai estar colocada logo após a folha de rosto, né? Que é o quê? Que é aquele textinho que você oferece o teu trabalho. Então, ó, as memórias de Emília Maria, Fernanda e Maria Antônia, sabe, as mulheres analfabetas que conduziram e incentivaram a educação formal, né? Então, aqui a pessoa está oferecendo para alguém da família, avó, mãe, algo assim, tá? E depois a outras pessoas também. Então, você pode oferecer para quem você quiser, uma pessoa ou várias pessoas, quem você quiser, tá? Para o cachorro, para o gato, para quem quiser, tá? Isso aqui é muito livre para que seja feita a escolha, né, da pessoa que você vai oferecer aquele trabalho. E tem uma forma certinha de você escrever isso, né? Então, sempre você vai fazer em texto justificado, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas, tá? E os recuos de parágrafo aqui também tem que levar em consideração, é de 1,5 a 2,5. Então, a escolher, certo? Sempre fiquem com esse 1,5, 2,5 na cabecinha, porque os recuos sempre serão dentro desses valores aí, de 1,5 a 2,5, tá? Os agradecimentos, pessoal, que vem na sequência, então tudo conforme eu estou colocando esses elementos, essa é a sequência, tá? Essa é a sequência que eles devem ser colocados ao longo do seu projeto ou do seu TCC. Os agradecimentos são a próximo elemento, depois da dedicatória, tá? Também são opcionais, é um item opcional. Veja que aqui, se você colocar agradecimentos, você já tem que indicar que essa é a folha dos agradecimentos. Então, você abre aqui um título que não é numerado, que é centralizado, tá? E que é negritado. E escreve agradecimentos em linha versal, né? Em palavras, em fonte versal, ou seja, maiúsculas. Aqui, quando é dedicatória, não precisa colocar, né? Mas os agradecimentos precisam. E aí você faz o reconhecimento, né, das partes que contribuíram para o seu trabalho. Então, professor, família, Deus, Laboratório X, prefeitura, programa de pós-graduação, CNPq, né, CAPES, que te deu uma bolsa, que te financiou o teu projeto. Inclusive, essa é uma obrigatoriedade agora, pessoal. Se, por exemplo, você, que também é algo que a biblioteca pediu, né? Não é a BNT que pede, mas a biblioteca está pedindo, o TF está pedindo. Se você recebeu uma bolsa ou apoio financeiro do CNPq ou da CAPES ou da própria UTF, né? Você precisa agradecer a esses órgãos, certo? Lá no finalzinho você agradece. Agradeço à Universidade Tecnológica Federal do Paraná pela concessão de auxílio financeiro mediante bolsa obtida por meio do edital de trabalho de conclusão de curso, né? Agradeço ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação científica que culminou na elaboração desse projeto de TCC. E assim vai, tá? Então, se o teu trabalho
ele tiver aproveitado, digamos assim, de algum recurso financeiro que você obteve de algum desses órgãos, você precisa agradecer, né? Logo, o que deixou de ser opcional aqui, né, se esse for o caso, se você tiver recebido auxílio financeiro, que deixou, o que era opcional, que poderia ser opcional aqui, né, se você recebeu o auxílio, acaba virando obrigatório. Então, nem que seja para agradecer só esses órgãos, se você teve o financiamento, você precisa criar os agradecimentos, ok? O que mais? Também o espaçamento é de 1,5 entre linhas, o texto sempre justificado nesse caso, e o recuo aqui de parágrafo de 1,5 também, tá, pessoal? Pode usar uma folha, 2, 3, 5 páginas de agradecimento, se for necessário, você pode usar. Pode usar quantas páginas você quiser, tá? E depois dos agradecimentos, vem a epígrafe, que também é opcional, tá? E que funciona como a dedicatória. Então, sempre ela vai ter que ser colocada aqui embaixo, né, do lado direito da folha, com recuo de 1,5 a 2,5, assim como foi para a dedicatória. E aí você vai fazer o quê? Aqui você vai colocar uma frase que teve importância no seu trabalho, que diz respeito, tem relação com o seu trabalho, né? Ou com você mesmo, tá? Então, é uma citação. Sempre tem que ter um autor, né? Alguém que elaborou essa frase. Ela não pode ser algo seu, por exemplo, uma frase tua. Não, ela tem que ser uma frase que alguém disse e que esteja relacionada com o seu trabalho ou com você enquanto pessoa, né? Então, é uma citação relacionada ao tema do trabalho, tá? Vem sempre seguida aqui, então, né, do nome do autor, encaixar o sobrenome, daí o nome por extenso ou abreviado, e o ano, certo? Não precisa colocar página, mas tem que colocar o ano. E aí você escreve. Se você quiser, por exemplo, usar uma citação bíblica, muitas pessoas fazem isso. Também pode. Aí você vai citar lá o livro e agora eu não me lembro quais os nomes lá dos números, né? Das citações bíblicas, certo? Então você coloca ali também, pode usar também, tá? Pessoal, então aqui são esses elementos iniciais, tá? Que vocês têm ou não, podem ou não colocar. Aí depois da epígrafe, vem outros 2 itens que são obrigatórios, que você precisa colocar, que vem logo na sequência após a epígrafe, né? Que itens pré-textuais são esses? Que elementos pré-textuais são esses? São o resumo e o abstract. Eles são obrigatórios, ok? O que é o resumo? O resumo é o resumo do seu trabalho, né? É um texto contendo todas as informações básicas a respeito do seu trabalho, desde introdução, objetivos, tá? Material e métodos, os resultados e a conclusão do seu trabalho. E depois tem as palavras-chave que eu já vou falar o que é, né? Então, você vai colocar a essência do seu trabalho de forma resumida nessa parte, nesse resumo. É muito importante que ele não ultrapasse uma página, que ele caiba em pelo menos uma página, que ele não seja muito grande, mas também que não falte informação nesse resumo. Pessoal, então aqui são esses elementos iniciais, tá? Que vocês têm ou não, podem ou não colocar. Aí depois da epígrafe, vem outros 2 itens que são obrigatórios, que você precisa colocar, que vem logo na sequência após a epígrafe, né? Que itens pré-textuais são esses? Que elementos pré-textuais são esses? São o resumo e o abstract. Eles são obrigatórios, ok? O que é o resumo? O resumo é o resumo do seu trabalho, né? É um texto contendo
todas as informações básicas a respeito do seu trabalho, desde introdução, objetivos, tá? Material e métodos, os resultados e a conclusão do seu trabalho. E depois tem as palavras-chave que eu já vou falar o que é, né? Então, você vai colocar a essência do seu trabalho de forma resumida nessa parte, nesse resumo. É muito importante que ele não ultrapasse uma página, que ele caiba em pelo menos uma página, que ele não seja muito grande, mas também que não falte informação nesse resumo, tá? Coisa que a pessoa vai ler do seu projeto ou do seu TCC2, né? A primeira coisa que quem pegar o seu trabalho vai fazer é ler o seu resumo, né? Então, se você quer que o leitor se interesse pelo teu trabalho, você tem que criar um resumo top, um resumo muito bom, que chame a atenção, que mostre que o seu trabalho é interessante. E aí tem algumas dicas e formas de você escrever esse resumo buscando isso, com o objetivo de alcançar, né, essa meta aí de chamar atenção para o seu trabalho, tá? Mas ele é obrigatório, então vocês vão ter que fazer. O abstract também. O abstract, o que ele é? Ele é a tradução do seu resumo, ipsis literis. Então, exatamente o que você colocar no resumo, você vai colocar no abstract, né? Só que o seu resumo é em português e o abstract vai ser em inglês. Então, primeiro você faz o resumo e depois você só traduz esse resumo para o inglês, né? E aí cria o abstract contendo as informações traduzidas, ok? Mas tanto o resumo quanto o abstract são obrigatórios, você vai primeiro colocar a página do resumo e depois você vai colocar em outra página o abstract, tá? E também tem uma forma específica de você incluir o resumo. Eu coloquei só o resuminho aqui, não coloquei o abstract na sequência, porque é a mesma coisa, né? Só que traduzido. Então, vamos lá. No resumo, você vai criar uma página também, né, como para as outras. Você vai colocar lá no topo a palavra resumo, no centralizada, negritada, com letras versais, né? E aí você vai dar dois espaçamentos de 1,5 e vai iniciar aqui o cabeçalho do seu resumo. Tem que ser assim, exatamente como está colocado aqui, tá, pessoal? Então, não tem como fugir, por isso que eu vou deixar essa aula lá, para que vocês tenham como referência. Quando vocês forem escrever, vocês bastam observar o que está aqui, fazer e adaptar, né, para o texto de vocês. Então, sempre vai ser o sobrenome do autor maiúsculo aqui, por exemplo, Lopes, né, vírgula, o nome do autor, Adriano, ok? Ponto. Aí depois disso vem o quê? Vem o título do seu trabalho ou do seu projeto. Compartilhamento da informação, blá, 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 ponto. Ano, então no caso de vocês aqui vai ser 2021. E depois do ano, o número de folhas, né? Então você vai contar lá no final quantas folhas deu o teu trabalho, e aí você vai colocar ali 117 folhas. E o folhas sempre é abreviado, F ponto, tá? Depois do número de folhas, você vai escrever o que é. Então, no caso de vocês, é um trabalho de conclusão de curso, né? Ou é um projeto de trabalho de conclusão de curso, pessoal. É o nome do curso inteiro dentro dos parênteses aqui, e aí depois você coloca o nome da universidade, tá? Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ponto, 2 vizinhos, porque é a cidade do nosso campus. Se fosse lá no campus Curitiba, seria Curitiba, por exemplo, né? Mas como é aqui, é 2 vizinhos, vírgula, ano de novo, tá? Então, para não ficar dúvida aqui, ó, sempre o nome do curso entre parênteses e o nome da universidade fora. Ok? Se for um programa de pós-graduação, por exemplo, daí você coloca programa de pós-graduação em blá, blá, blá. Mas não é o caso de vocês, certo? E aí, você começa com as informações aqui resumidas do seu trabalho. Começa sem hifenização aqui, sem parágrafo, começa direitinho. É um texto justificado, com espaçamento 1,5 também entre as linhas. Mesmo tipo de letra e mesmo tamanho de letra que o restante do texto de vocês, certo? E só tem que atentar aqui
Porque depois do resumo vem as famosas palavras-chave, que também vocês precisam incluir, né? O que são as palavras-chave, pessoal? São aquelas palavras que vão direcionar o tipo de trabalho que vocês fizeram ou com o que vocês trabalharam, né? São essas palavras-chave aqui, pessoal, que a bibliotecária lá da biblioteca vai usar para indexar os trabalhos de vocês, né? Então, para vocês entenderem, né? Talvez vocês já saibam, mas para quem ainda não sabe, por exemplo, todos os trabalhos que são colocados nas bases de dados, eles são indexados por palavras-chave, né? Então, eu fiz um estudo sobre ecologia de reservatórios, ecologia do reservatório aqui do Rio Iguaçu, né? Se eu quero que o meu trabalho seja encontrado, se eu trabalhei com o Rio Iguaçu, uma das palavras-chave vai ser Iguaçu. Toda vez que a pessoa for numa base de dados e procurar pelo termo Iguaçu, o meu trabalho vai aparecer, porque eu incluí essa palavra como palavra-chave do meu trabalho, né? Então, as palavras-chave, elas servem para indexar os trabalhos de vocês, para que depois as pessoas buscando, ao usarem essas palavras, né, elas encontrem o trabalho de vocês. Por isso que é muito importante vocês usarem palavras-chave boas, palavras-chave que, né, realmente vão puxar o trabalho de vocês depois, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho usando, vamos pegar o exemplo da Carmen, né, que está estudando plantas medicinais, digamos assim. Se ela, por exemplo, colocar o trabalho como palavra-chave, a palavra planta, né, entre as palavras lá, planta, e não usar o termo medicinal como palavra-chave, a pessoa que tem interesse em plantas medicinais, ela vai buscar por medicinal, né? Ela não vai colocar planta, vai buscar medicinal. Se a Carmen só colocou planta, quando a pessoa buscar medicinal, embora o trabalho dela seja sobre plantas medicinais, ele não vai aparecer, né? Porque ele não foi indexado com a palavra medicinal. Por isso que vocês têm que pensar muito bem e pensar estrategicamente, né, ao escolher os trabalhos de vocês. Por exemplo, se você colocar só educação, né? Educação é muito amplo. A educação do quê? Educação de infantil, de adulto, de criança, especial, sabe? Então, se trabalhou com educação especial e só colocou o termo educação e não colocou especial, a pessoa pode só buscar por especial. E aí, se você colocou só educação, o teu trabalho não vem, não vai aparecer, né? Por isso que é muito importante você ser muito focado e escolher palavras que realmente tenham a possibilidade, a potencialidade de puxar, de indexar o seu estudo, certo? Então, as palavras-chave, elas são utilizadas para essa indexação e também, pessoal, as palavras do título do trabalho também são utilizadas. Então, quando a bibliotecária vai fazer a indexação do trabalho de vocês, ela vai usar as palavras-chave que você indicou e as palavras contidas no título do seu trabalho. Então, uma dica boa, se você quer aumentar, né, a chance do seu trabalho ser encontrado, é nunca usar termos do título nas palavras-chave, é nunca repetir, tá? Nas palavras-chave, o que você já usou no título, né? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, essa pessoa, ó, ela usou informação, conhecimento, já tem no título. E aqui ela usou de novo, ó, informação, conhecimento. Então, na verdade, ela perdeu a chance de usar outras duas palavras diferentes que também estivessem relacionadas com o seu trabalho. E que talvez uma pessoa possa querer usar, né, para buscar um trabalho como o dela, tá? Então, é importante nunca repetir palavras que estejam no título nas palavras-chave. No abstract é a mesma coisa, com a diferença de que vai ser no inglês e não no português. Beleza? Depois do resumo e do abstract, pessoal, vem as listas. E as listas você vai incluir somente se for necessário, tá? E quando que eu devo ou não devo incluir uma lista? Primeiro, o que é uma lista? Uma lista,
Opa, desculpa, tô torcendo a língua hoje para falar as palavras, né? O que é uma lista? Uma lista é uma relação sequencial de elementos que você vai colocar. Que tipo de elementos? Elementos ilustrativos. Então, o que é um elemento ilustrativo? É algo que vai ilustrar alguma coisa dentro do seu projeto ou dentro do seu TCC. Então, pode ser uma imagem, pode ser um desenho, pode ser um esquema, pode ser um gráfico, pode ser um organograma, um fluxograma, pode ser um mapa, e existem outros tipos de elementos ilustrativos. Aqui eu coloquei só os mais utilizados, né? Esses são os chamados elementos ilustrativos, que se você tiver um grande número dentro do seu trabalho, aí é importante que você faça essas listas, né, para indicar de forma sequencial de como eles aparecem, né, no texto. Em geral, se você criar listas específicas, é assim, né, deve se seguir a ordem que eles aparecem no texto, para que você indique as páginas, né, exatamente de onde estão colocados esses elementos ilustrativos. Então, tem algumas regras básicas para isso, pessoal, para você seguir se for necessário colocar, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se você tiver, vou falar esse exemplo aqui, ó, que daí vocês vão entender, ó. Se você tiver mais do que 5 elementos do mesmo tipo, então, por exemplo, vamos pensar em gráfico, né? Se no seu trabalho tiver mais do que 5 gráficos, gráfico é gráfico, né? Gráfico é algo que você vai criar lá no Excel ou em outro programa e que vai mostrar resultados numéricos de algo, certo? Isso é um gráfico. Então, se você tiver no seu trabalho mais do que 5 gráficos, você precisa criar uma lista específica para gráfico. Daí você vai colocar lista de gráficos, por exemplo. Tá? Lista de gráficos aqui. E aí vai citar esses gráficos na ordem que eles aparecem no texto. Então, por exemplo, gráfico 1, número de publicações por revista, tá lá na página 33. Gráfico 2, está na página 34. Gráfico 3, 35 e assim vai. Vejam, aqui o trabalho tinha 6 gráficos, então ela precisou colocar uma lista específica de gráficos, tá? E aí também, nessa página, você vai colocar lá em cima, centralizado, negritado, em maiúsculo, lista de gráficos, tá? Por exemplo, se você tiver tabelas, né? Se você tiver 5 ou mais tabelas, aqui no caso é se você tiver pelo menos 3, tá, pessoal? Desculpem. 5 ou mais é para gráfico. Se for tabela, se você tiver mais que 3 tabelas no seu trabalho, você já também precisa fazer uma lista específica de trabalhos, que vai logo depois da lista de gráficos, né? E aí você coloca, ó, tabela 1, tabela 2, tabela 3, sempre na ordem que essas tabelas aparecem no texto, tá? Na ordem sequencial. Certo? Mas, por exemplo, ó, se você tiver, prof, eu tenho só um gráfico, eu tenho só uma tabela, eu tenho só uma fotografia que foi citada, geralmente em projeto é assim, a gente tem pouca imagem, né? Pouco elemento ilustrativo. Eu tenho só um mapa, então eu tenho 3 elementos ilustrativos, todos eles são diferentes, um é um mapa, um é uma tabela, outro é uma fotografia e outro é um gráfico, né? Tem 4, todos diferentes. Eu preciso fazer uma lista específica para cada um? Não, não precisa. Nesse caso, você vai incluir uma lista de ilustrações, tá? Você vai usar esse termo aqui, lista de ilustrações. E aí, você vai inserir nessas ilustrações por ordem alfabética, tá? E não necessariamente na ordem que elas aparecem no seu texto. Você vai colocar lá, ó, por exemplo, figura 1, figura 2, vejam que aqui já mudou. Fotografia 1, já mudou. Gráfico 1, quadro 1, certo? Então, é assim que você vai colocar. Se você tiver menos que 3 tabelas, menos que 5 gráficos, somente um mapa, você vai criar, então, uma única lista, incluindo todas as ilustrações. E aí, essa lista vai ser chamada lista de
e ilustrações. E você vai colocar as ilustrações por ordem alfabética, ok? Sempre, pessoal, atentar aqui, ó, que a parte do texto mesmo em si, né, que vai aqui dos títulos dos elementos ilustrativos, nunca é negritado, é sempre seguindo maiúscula e minúscula. Na verdade, tem que ser exatamente como você colocou lá no corpo do texto, né? Não é 2 pontinhos, é um tracinho. Isso aqui é justificado. Existe como fazer de forma automática lá no Word, certo? Ou se não, você cria uma tabelinha com 2 colunas, uma coluna para colocar os números e na outra coluna para você colocar, né, as outras informações daquele título, daquela ilustração, ou gráfico, ou tabela, seja o que for, né? Então, o que vocês, que for mais fácil para vocês, na verdade, tá? E essas listas, então, ou listas de ilustrações, ou as listas específicas, elas vêm logo na sequência do abstract, depois do abstract, tá? É possível também você colocar listas de siglas, abreviaturas e acrônimos, também, se você quiser, se for necessário. Se você tiver, por exemplo, muitas siglas, ou muitas abreviaturas, ou muitos acrônimos ao longo do texto de vocês, do projeto do TCC, aí você coloca essas listas. Elas podem ser todas na mesma página, e você sempre usa as tabelinhas aqui, ó, para indicar, né? Como está colocado aqui, exatamente como está seguindo aqui. Qual que é a diferença, né? As pessoas, se você for colocar, você tem que se atentar, porque existe diferença entre sigla, abreviatura e acrônimo. O que que é cada uma dessas coisas, tá? Uma abreviatura, por exemplo, pessoal, é uma parte de uma palavra que representa a palavra total, né? Então, por exemplo, ó, antes de Cristo. A abreviatura para antes de Cristo é A.C. né? Então, é parte do antes e parte do Cristo aqui que vai indicar antes de Cristo, tá? Código Civil, por exemplo. Como que a gente abrevia isso? Cod Civ. Então, code, ponto, é parte de código, civ é parte de civil, ok? Isso são abreviaturas, e aí cada palavra específica tem uma forma de abreviar, né? Uma sigla é diferente. A sigla, ela é utilizada, ela é formada sempre pelas palavras, pelas letras iniciais de palavras de expressões, né? Então, por exemplo, ó, a sigla de Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica vai ser a primeira letra de cada uma dessas palavras desse termo inteiro, dessa expressão, né? Então, vai ser ABIPT. ABIPTI. Essa é a sigla. Tá? A sigla, né? Então, A de associação, B de brasileira, I de instituições, P de pesquisa e T I de tecnológica. Ok? Isso é uma sigla, tá? E tem também o acrônimo. O acrônimo é como se fosse uma sigla, né? Ele vai usar aqui as primeiras letras de cada palavra que compõe a expressão que está sendo abreviada, digamos assim, né, acronimada, digamos assim, tá? Só que essa abreviação, ela gera uma palavra que é pronunciável, né? Então, por exemplo, a National Aeronautics and Space Administration, né, que é a NASA, é o nome corrido aqui da NASA, certo? Então, por exemplo, foi usada a primeira letra de cada palavra, né? N-A-S-I-A, certo? Só que eu consigo ler essa abreviação como uma palavra pronunciável, NASA, tá? Então, isso daí é um acrônimo e não simplesmente uma abreviatura. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Computer Aided Engineering, CAI, tá? Então, quando a sigla for pronunciável, for uma palavra pronunciável, eu estou tratando de um acrônimo. E aí eu preciso colocar uma lista específica para acrônimos, né? Se esse for o caso, ok?
Mas aqui, vocês vão colocar isso somente se for necessário. E a mesma coisa acontece para a lista de símbolos. Também, se for necessário, vocês podem colocar ou não, se tiver símbolo no trabalho de vocês, né? Por exemplo, o símbolo da distância euclidiana, DAB. Aí você coloca também dessa forma como está colocado aqui, sempre usando o cabeçalho aqui para referir o que você está falando, né? Então, no símbolo aqui seria a lista de símbolos. E sempre nessa sequência, se tiver lista de sigla, abreviatura e acrônimo, a de símbolo vai ser a página seguinte, tá? Mas essas coisas aqui, pessoal, a lista de símbolos, siglas, abreviaturas, acrônimos, você vai colocar somente se necessário, se você tiver muitos elementos, tá? Se, por exemplo, você citou uma vez antes de Cristo, e quiser colocar entre parênteses, né, o que significa essa abreviatura, e não quiser criar uma lista para isso, pode, tá? Pode. As listas de siglas, abreviaturas, acrônimos e símbolos, elas só são indicadas se tiver muito símbolo, muitas abreviaturas ao longo de todo o texto. Se for uma, duas, não precisa criar lista. Basta que você cite o que significa, né, aquele símbolo ou aquela abreviatura a primeira vez que ela aparecer, e depois você até pode usar ela mais vezes ao longo do texto, sem precisar dizer o que é, né? Só precisa dizer o que é mesmo a primeira vez que aparece no texto, tá? Então, você só vai fazer se tiver muitos casos, muitas abreviaturas diferentes ou símbolos diferentes ao longo do teu texto. Beleza? E aí, depois dessas listas, pessoal, vem o sumário. E o sumário, ele é obrigatório, né? O sumário não tem choro nem vela, tem que ser colocado. Porque é no sumário que as pessoas vão saber exatamente onde começa cada parte do seu trabalho, cada parte do desenvolvimento do seu trabalho, né? Então, se a pessoa quer ir direto lá para as referências ou para a conclusão, e não, ao invés de ficar folhando até chegar, né, ele vem direto aqui no sumário, a conclusão está na página 24, então ele vai direto para a página 24, tá? Até porque todo o trabalho de vocês é numerado, né, vai ter um número de páginas, tá? Então, o sumário, ele é obrigatório, ele é importante, ele tem que ser colocado, e ele tem que ser colocado neste formato aqui, tá, pessoal? Muito importante. As pessoas fazem um sumário de tudo que é jeito, que vocês possam imaginar, tá? Não pode. Então, tem uma forma correta de colocar o sumário no seu trabalho, de colocar os números aqui, né, das sessões, o que vai negritado, o que não vai, se é justificado, se tem espaçamento entre linha, tem que ser da forma como eu coloquei aqui, ó, pessoal. Então, vocês tomem essa fotinho como exemplo, porque aqui, exatamente como está colocado aqui, né, deve ser feito o sumário. Inclusive, no meio do texto, a forma como essas seções são inseridas, né, devem seguir também o que está aqui. Então, deve bater o que está no sumário, a forma como está colocado no sumário deve ser exatamente igual à forma como está colocada no meio do texto também, tá? Então, o sumário, ele sempre vai ter o seu cabeçalho lá, obviamente, né, que ali eu não coloquei, mas que é como todo outro cabeçalho das outras partes. Então, você vai escrever centralizado, negritado, em letras versais, sumário, vai dar 2 espaços e vai começar o seu sumário, né? E sempre vai iniciar pela introdução. Então, no sumário, você não precisa colocar os elementos pré-textuais, você não precisa colocar dedicatória, agradecimento, listas, não precisa, certo? Não precisa nada disso, até porque os elementos pré-textuais, eles recebem um outro tipo de numeração, né? Não recebe a numeração romana aqui, tá? Então, você não coloca eles dentro do sumário. O sumário de vocês vai começar pela introdução, sempre. O número 1 aqui vai ser sempre introdução, tá? E aí, vocês vão ver depois que, conforme as normas da ABNT, as sessões
primárias do trabalho, como, por exemplo, introdução, desenvolvimento, material e métodos, resultados, conclusão, sempre tem que ser colocadas de forma versal e negritada, e maiúsculo, tá? Então, as seções primárias que a gente chama, que sempre vão levar o número inteiro, é sempre assim, letra maiúscula e negritado, tá? E aí, as seções secundárias, que vão receber, então, a primeira indentação do número aqui, por exemplo, né? Ó, em 2 aqui eu tenho um exemplo de seção primária, caixa alta e negrito, tá? O que é uma seção secundária? É um subitem dessa seção primária aqui, que vai receber o número 2.1. Então, tem uma casinha depois do ponto, digamos assim, depois do primeiro ponto, né? Essa seção secundária, ela sempre vai ser também em caixa alta ou versal, porém sem negrito, né? E aí, podemos ter várias subseções. Por exemplo, ó, 2.1.1 seria a seção terciária, 2.1.1.1, seção quaternária, 2.1.1.1.1, seção quinária, a quinta, né, o quinto subitem ali da seção primária 2, do item 2. É possível, você pode ter até uma seção quinária, né, tem trabalhos que precisam disso, tem alguns que não vai ter nem o 2.1 aqui, mas tem alguns que precisam. Então, conforme as normas, se você tiver essas 5 subseções, como você vai ter que colocar a primeira seção secundária aqui, né? Primeira subseção. Como eu já tinha falado, caixa alta sem negrito. A terceira, só com as iniciais em caixa alta ou maiúscula e sem negrito. A quarta, somente a primeira letra dessa seção do título, né? Em maiúscula, as outras não. E se você tiver uma quinta, aí a primeira letra do título em maiúsculo, mais todo o título, todo o subtítulo em itálico. Então, essa é a sequência para você colocar, e são essas as formatações das seções. Isso você vai fazer no meio do texto lá, e você segue exatamente esse mesmo padrão para fazer o seu sumário, para inserir esses títulos aqui no seu sumário, né? Então, se a seção quinária é em itálico, aqui no sumário tem que estar em itálico também. Você não pode deixar sem itálico ou em maiúsculo, etc. Né? Tem que ser exatamente igual a como foi colocado lá no texto. Beleza? Ó, vejam que as seções que são numeradas vão até a conclusão. Referência não recebe número. Não tem um 6 aqui, por exemplo, tá? Assim como os elementos pós-textuais que vêm depois também não são numerados. Você só coloca, então, o termo mesmo para indicar aquele elemento, mas não precisa numerá-lo, tá? Porque ele não faz parte do texto em si, né? Do desenvolvimento do seu trabalho. Eles são elementos pós-textuais. E referência também é um elemento pós-textual, tá? Então, ele também não recebe número. Beleza? Não é assim que você vai fazer o seu sumário, e ele é obrigatório. Tem como fazer o sumário de forma automática no Word também. Para ele dar certinho, você tem que ir marcando os seus títulos e subtítulos como título 1, título 2, título 3, título 4, tá? No próprio Word tem como fazer isso, e aí depois você só pede para inserir o sumário e ele vem automático. Você não precisa ficar fazendo manualmente, né? Mas tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade para usar o Word dessa forma, né? Então, se tiver dificuldade, você pode fazer usando uma tabela, não tem problema. Para as normas do sumário, pessoal, existe uma norma da ABNT que é específica para sumário, tá? Que é a norma que a gente se baseia aqui para explicar para os alunos, né? Que é a NBR 6027, se alguém tiver dúvida. Eu ainda vou lançar. Ainda quero retomar algumas questões a respeito dos objetivos. Algo que nós já havíamos trabalhado lá na disciplina de escrita científica, então eu só vou
fazer uma retomada, porque os objetivos, eles também deverão ser entregues como parte avaliativa na próxima semana, ok? De qualquer forma, se vocês quiserem relembrar com maior profundidade toda essa parte da teoria sobre objetivos, eu recomendo que vocês retornem aquelas aulas específicas sobre elaboração de objetivos que eu trabalhei com vocês na disciplina de escrita científica. O intuito aqui é somente relembrar os pontos principais e dar algumas recomendações que vão facilitar e vão permitir com que vocês elaborem esses objetivos de uma forma correta, né, nesse momento em que vocês estão escrevendo, então, o projeto de trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Então, o que são os objetivos? Como é que a gente faz para estabelecer os objetivos de um trabalho? Os objetivos, eles são uma das primeiras partes a serem pensadas, né, num projeto, num planejamento de pesquisa. Então, nesse momento, agora vocês estão fazendo o planejamento da pesquisa de vocês, já iniciando com a entrega dessas pequenas partes. E o objetivo é a parte inicial fundamental, então, né? E o que são os objetivos? São, lembrem-se lá, o que eu pretendo alcançar com a realização dessa pesquisa, né? Então, são os objetivos que delineiam todo o trabalho que será realizado, todos os passos da pesquisa, e eles devem ser colocados, então, em forma de declarações claras e explícitas de para que eu quero estudar aquele fenômeno, aquele assunto, aquele tema em questão, né? Então, é um momento importante do trabalho. Um método muito bom para se delinear, então, os objetivos de um trabalho é sempre pensar neles como objetivos geral e objetivos específicos da pesquisa, né? Então, sempre pensar que no meu projeto, na minha pesquisa, eu vou precisar delimitar um objetivo geral, que vai ser o quê? Vai ser aquele mais amplo, que vai incorporar o objetivo principal do projeto. E da mesma forma como ele é amplo, ele também é o mais abstrato, né? É aquele objetivo teórico que está relacionado com uma variável teórica. Lembrem-se lá também das aulas que eu sempre falava para vocês, que é muito importante a gente pensar os objetivos como objetivo geral sendo relacionado a uma variável teórica e os específicos sendo relacionados ao que a gente chama de variáveis operacionais, ou seja, aquelas que vão nos dar meios para poder atingir o objetivo geral que é teórico, tá? Então, sempre pensem nessa lógica que vocês vão ter bastante facilidade para escrever esses objetivos, tá? Então, o geral é sempre o mais amplo, é aquele que é teórico, e os objetivos específicos, eles devem estar contidos nesse objetivo geral e dar suporte a eles, aquilo que eu tinha falado, né? Eles funcionam como que os objetivos operacionais, né? Aqueles que vão permitir com que você atinja, responda aquele objetivo geral. Voltando aqui a um exemplo, vou trazer só um exemplo aqui para retomar, né, esse conceito e esse método de redigir os objetivos de um projeto para que fique mais claro para vocês. Então vejam aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de um objetivo geral de uma pesquisa qualquer, né? Avaliar se a motivação do aluno interfere no seu desempenho escolar. Então vejam, aqui eu tenho duas variáveis que são teóricas, variável motivação do aluno, né? E a outra variável relacionada, desempenho escolar, tá? São variáveis teóricas que diretamente eu não consigo medi-las. Porém, é o que eu quero avaliar nessa pesquisa, nesse projeto. Avaliar se o aluno motivado, né, ele apresenta melhor ou pior desempenho escolar, tá? Como que eu vou fazer para atingir isso aqui, para conseguir responder, verificar esse objetivo geral do meu propósito aqui, do meu projeto, né? Eu vou criar objetivos específicos e dentro desses objetivos específicos, eu vou usar variáveis que são operacionais. Então, vejam esses exemplos. Avaliar se alunos que se dizem prestar mais atenção às aulas apresentam maiores notas. Então, veja só.
A atenção às aulas é uma variável também e notas também é uma variável, né? Atenção às aulas, pessoal, é algo que eu posso medir, né? Por observação. Então, eu consigo observar o aluno e eu consigo verificar se ele está ou não prestando atenção durante uma aula. Então, seria uma variável operacional que eu consigo medir e que me permite avaliar se o aluno está ou não motivado. Se ele está prestando atenção às aulas, é porque ele está motivado, né? Então, eu estou avaliando a motivação que é teórica. Se ele não está prestando atenção às aulas, ele não está motivado, né? Então, eu usei uma variável operacional que vai me permitir medir, verificar a variável teórica, que é a principal do meu trabalho, tá? Essa outra variável aqui, ó, verificar se os que prestam mais atenção às aulas apresentam maiores notas, né? A nota é uma variável operacional, é algo que também é palpável, porque o aluno tira uma nota, né? De acordo com o seu desempenho em uma prova, por exemplo, e essa nota reflete o que? O desempenho mesmo. Se foi uma nota baixa, desempenho ruim. Se foi uma nota alta, desempenho bom. Considerando, né, que nesse caso a avaliação ela realmente conseguiu medir o quanto o aluno conseguiu aprender de conhecimentos, né? Levando em consideração que isso é válido. Isso realmente foi uma avaliação que consegue medir de fato o aprendizado. Mas, nesse caso aqui, eu usei esse exemplo simplesmente para vocês entenderem essa relação de variável operacional, variável teórica, tá? Outro exemplo, ó, que poderia ser utilizado como um objetivo específico, com variáveis operacionais, medíveis, né, palpáveis, e que aí eu posso usar para conseguir atingir ou verificar o objetivo geral que eu propus. Avaliar se alunos que resolvem exercícios apresentam maior participação nas aulas. Então, veja só, o resolver exercícios aqui é algo que eu consigo medir. Eu vejo se o aluno resolveu ou não resolveu, tá? Então, se ele resolveu, é muito provável que ele estivesse motivado. Se ele não resolveu, provavelmente não, tá? E participação nas aulas. Se ele resolveu, eu quero ver se os que resolvem mais exercícios acabam participando mais das aulas, né? E a participação maior nas aulas acaba melhorando o desempenho escolar. Então, com essas variáveis operacionais, eu consigo atingir a variável geral. Por isso, agora trazendo, né, para a realidade dos projetos de vocês, cada um tem o seu projeto específico, sempre pensem dessa forma, né? Sempre pensem dessa forma. O que é que eu vou avaliar de palpável para conseguir atingir o meu objetivo geral, que é teórico? E dessa forma vocês tenho certeza, vão conseguir estabelecer de forma correta os seus objetivos. Sempre lembrando, pessoal, que variável operacional não deve ser aquela metodologia que você vai realizar, né? Só retomando mais um exemplo para vocês entenderem isso. Por exemplo, eu quero avaliar a biomassa fitoplantônica, tá? De uma amostra. Como que eu vou fazer? Avaliar a biomassa fitoplantônica pode ser um objetivo específico, né, do meu projeto. Agora, qual é a análise? A técnica para avaliar a biomassa fotossintética, fitoplantônica, é o quê? Fazer uma análise, que seria uma análise de clorofila, por exemplo. A clorofila reflete a biomassa, né? Então, veja, eu não devo colocar, não deveria ou não é certo colocar como objetivo específico avaliar ou realizar análise de clorofila A para avaliar a biomassa, tá? Isso não é correto. Você está transformando um passo metodológico da tua pesquisa, do teu projeto, em um objetivo específico. Isso não é correto, tá? Então, o que seria o correto? Avaliar a biomassa fotossintetizante ou a biomassa fitoplantônica, né? Para isso, eu tenho uma metodologia e ela vai aparecer lá na seção de material e métodos e não aqui como objetivo específico.
Eu falo isso porque é muito comum encontrar esse tipo de objetivo redigido nos projetos, e isso não está certo, ok? Muito bem, então sempre procurem pensar na questão do objetivo geral relacionado à variável teórica do trabalho, nos objetivos específicos como relacionados às variáveis operacionais, que vão te ajudar, te dar meios para atingir a resposta, né, da pergunta do objetivo geral, ok? Muito bem, pessoal. Então, eu já falei isso aqui, ó, que não deve ser incluído como objetivo, né? Aprendizado de determinada técnica, realização de procedimentos específicos e contribuições de fundo educacional, pessoal, social, aquilo que eu falei para vocês, né? Nas aulas lá de redação científica. Não se deve, por exemplo, colocar, o meu projeto pretende contribuir com a aquisição de conhecimento na área de biologia molecular. Tá? Essa contribuição que virá a partir do seu projeto, do seu trabalho, que depois você vai publicar, é uma consequência direta, é um desdobramento direto do seu projeto e não necessariamente um objetivo intrínseco do seu projeto, tá? Então, pessoal, muito cuidado com isso. Eu sei que também tem várias pessoas que utilizam, tem orientador que gosta, aí vai ser consenso, não estou dizendo que é extremamente proibido colocar esse tipo de questão, né, como objetivo, mas aqui eu coloco tudo seguindo a lógica da redação científica mesmo. Temos que ter claro, né, o objetivo de uma pesquisa ele sempre vai se referir ao processo de construção do conhecimento científico através do método científico, né, para responder alguma pergunta, alguma questão. O resto que vem é desdobramento, é consequência. Okay? Então, focar apenas no trabalho, focar apenas no que é necessário para responder a pergunta do seu trabalho e colocar somente isso como objetivos. Tranquilo? Lembrar sempre dos verbos, né? Então, claro, sempre usar os verbos que exprimem ação e usar verbos dependendo do tipo lógico de pesquisa. Lembrem-se lá dos tipos lógicos de pesquisa que existem: pesquisa descritiva, de associação sem interferência entre variáveis e de associação com interferência entre variáveis. Se o teu trabalho for descritivo, pensa nos verbos que vão exprimir esse tipo de ação mesmo, que são quais? Descrever, caracterizar, relatar, entre outros. Se o teu projeto vai avaliar uma associação que não tem interferência entre as variáveis pesquisadas, então você vai usar avaliar, testar, investigar, porém sempre explicitando que vai se tratar de uma associação, né? Exemplos aqui: testar se existe associação entre x e y, sendo que x e y são as variáveis em questão. Avaliar se x está negativamente associado a y ou positivamente associado a y. Investigar se x é um bom indicador de y ou o contrário, um mau indicador de y, tá? Nesse sentido, sempre dando a conotação da associação entre as variáveis aqui, mesmo que ela seja sem interferência. E quando for um trabalho que prevê a interferência entre essas variáveis, você vai usar os verbos, né? Avaliar, testar ou algum outro que caiba, e sempre demonstrando o pressuposto de causa e efeito, né? Então, vai ser uma outra forma de redigir. Por exemplo, testar se x, variável x, afeta ou interfere em y, né? Variável y. Testar se x aumenta y, se x diminui y. Avaliar se x elimina y, tá? Essa questão aqui da direção do sentido do efeito, então, por exemplo, aumenta, diminui, elimina, exclui, é muito importante que seja demonstrado na redação dos objetivos quando a pesquisa se trata de uma associação com interferência entre variáveis, porque aí é mais fácil de você observar, né, o que está acontecendo e também de escrever, de fato, até as suas conclusões lá no final do trabalho. Né? Lembrando que as conclusões elas sempre devem responder aos objetivos específicos que você propuser, ok? Então, não esqueçam dessas dicas importantes. Se precisarem, retomem as aulas lá da escrita científica a respeito da redação dos objetivos. E
Agora, voltando mais para a questão de onde colocar lá no corpo, né, no template lá do trabalho que vocês estão utilizando para redigir já o projeto, né, aquele template que eu disponibilizei, aonde exatamente eu devo inserir os objetivos. Então, tem duas formas, tá, pessoal? Eu posso colocar os objetivos, primeiramente, ele sempre vem depois da introdução, né? Então, a introdução já é uma parte textual do trabalho, então não faz parte dos elementos pré-textuais, mas já faz parte dos elementos textuais. Ela é o primeiro elemento textual, né? Que vem tanto no projeto quanto no TCC. E os objetivos vêm após a introdução, né? Podem fazer parte da introdução, sendo colocados como último parágrafo ou ao final do último parágrafo da introdução. Aqui, pessoal, eu coloquei primeiro parágrafo, mas isso não tá certo, tá? É o último parágrafo, me enganei aqui com a palavra. Então, ao final do último parágrafo da introdução, de forma corrida, então termina lá a introdução e escreve: nesse sentido, o objetivo ou os objetivos do meu trabalho são, né? Do meu projeto são. E aí, redige, tá? Ou se não, vocês podem inserir como um capítulo separado, como uma seção separada, tá? Então, por exemplo, teremos lá a seção de introdução, que vai ser a 1, e depois a seção 2 será a seção dos objetivos. E se você optar por fazer separadamente, use sempre a subseção 2.1 para o objetivo geral e uma subseção 2.2 para os objetivos específicos, certo? Fica bem claro também, fica bem bacana. Os que forem entregar o trabalho, né, o TCC 2, isso já depois, lá para o próximo semestre, como artigo, aí em geral você usa o objetivo, usa-se redigir o objetivo como capítulo final ou logo no início da introdução, certo? Daí varia de revista para revista. Mas se for entregar na forma do template, como TCC que será entregue, por exemplo, à biblioteca, aí ou você vai colocar no final da sessão da introdução no trabalho, né? Ou como sessão separada, aqui subdividida em objetivo geral e objetivos específicos. Beleza, pessoal? Então, aqui seria só uma retomada bem breve com relação aos objetivos, para vocês relembrarem, para dar uma norteada, já que agora, a partir desse momento, vocês terão que redigir os objetivos do trabalho, ok? Um abraço e até a próxima aula.